Agora é lei, a Lei do Artista de Rua. A Lei 14.605 de 2021, que foi batizada como Lei do Artista de Rua, ela foi criada para garantir a livre manifestação artística e cultural nos espaços públicos de Ribeirão Preto, estabelecendo também um regramento para uso comum destes espaços. Essa lei ela foi construída pelo mandato coletivo Ramon Todas as Vozes na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, com o apoio de representantes de artistas e coletivos culturais e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E foi criada para nortear tanto artistas e coletivos como a Prefeitura Municipal sobre o uso do espaço público para fins artísticos e culturais, e agora ela torna-se lei no município. E agora vamos conhecer um pouco melhor a Lei do Artista de Rua de Ribeirão Preto. Por que criar uma lei específica em Ribeirão Preto para que artistas e coletivos possam utilizar o espaço público? A nossa Constituição Federal, no seu inciso 9º do artigo 5º, já estabelece: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. O direito já está garantido pela Constituição, mas de que forma esse direito vai ser exercido na prática é algo que gera muito debate em diferentes cidades do país. Porque a Constituição ela ainda deixa essa informação muito em aberto. Uma regulamentação local ela aprofunda o debate e, como no caso da nossa lei, ela estabelece um regramento mínimo tanto para que artistas e coletivos culturais tenham suas necessidades atendidas, quanto para que a Prefeitura consiga contemplar a necessidade de cuidado e de garantia do espaço público. Como a Lei do Artista de Rua vai garantir a livre manifestação artística e cultural nos espaços públicos de Ribeirão Preto? O artigo 1º da Lei 14.605 de 2021 já estabelece: as manifestações artísticas e culturais realizadas por artistas ou coletivos no espaço público aberto, tais como praças, anfiteatros, largos, bulevares, calçadões, parques, terminais de ônibus, cruzamentos, independem da prévia autorização dos órgãos públicos municipais, desde que observados os requisitos da lei. Quando falamos em manifestações artísticas e culturais, estamos falando de teatro, dança, circo, música, manifestações tradicionais, artes plásticas, exibições ou exposições audiovisuais, estatuísmos, performances, saraus, batalha de rimas, slams, manifestações folclóricas, literatura, poesia e entre outras tantas. É importante frisarmos a frase: independem da prévia autorização. É a lei que impede qualquer tentativa de censura, controle ou necessidade de autorização, desde que o artista ou coletivo cultural cumpra a sua parte do pacto de uso, que é atender os requisitos para o uso do espaço. E quais são os requisitos que os artistas e coletivos culturais precisam atender para garantir o direito de usar livremente os espaços públicos? Vamos lá! Estes requisitos tratam do respeito ao espaço público e ao uso comum e compartilhado desse espaço, como, por exemplo, a atividade ela precisa acontecer dentro do período de 8 horas até 22 horas. E ela não pode impedir a fluência do trânsito, a circulação de pedestres ou o livre acesso às instalações do local. O uso do espaço precisa ser feito de forma transitória, ou seja, só durante a execução da atividade. Não pode ter cobrança de ingresso para o público, mas é claro que, respeitando a tradição da arte de rua, é permitida a passagem de chapéu ou a colocação de caixa coletora para doações espontâneas do público. Também precisa respeitar equipamentos, instalações, áreas verdes e não deixar lixo no local. Não pode utilizar estrutura de grande porte, como por exemplo, palco ou treliças para som e luz. Neste caso, trata-se de um evento e não de uma manifestação e precisa de autorização dos órgãos competentes. E também não pode ter patrocínio privado que caracterize como evento de marketing, a não ser no caso de execução de projetos apoiados por leis de incentivo à cultura. E é importante respeitar distância para outras atividades e o acesso de estabelecimentos. E principalmente, se fizer uso de som, também tem que respeitar os níveis máximos de ruídos nas leis municipais. Se for a menos de 100 metros de estabelecimentos de ensino, culto religioso, teatro, tribunal, não pode utilizar som durante o horário de funcionamento. E nem em horário nenhum se estiver próximo a hospital, posto de saúde, casa de repouso
ou entidade de assistência à pessoa com deficiência ou sofrimento mental. Como saber se o som está acima do permitido em uma situação de fiscalização? Se for necessário conferir o volume do som para verificar se ele está acima do permitido, é obrigatório pela lei que a fiscalização esteja munida de aparelho apropriado para essa medição e comprovação do excesso. Se comprovado, o artista ou coletivo precisa se adequar ao regramento. E se os requisitos não forem cumpridos? Pode acontecer algo com a apresentação ou com o material de trabalho dos envolvidos? Sim, a lei traz uma regulamentação que concilia os interesses de todos e todos precisam fazer a sua parte. Se o artista ou coletivo não cumprir com os requisitos estabelecidos, ele será inicialmente comunicado pelo órgão responsável para que se adeque ao que está sendo disposto em lei e, se continuar o descumprimento, a atividade será imediatamente encerrada. Mas, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 14.605 de 2021, não é permitido realizar apreensões de materiais de trabalho das atividades como instrumentos musicais, materiais cênicos, materiais circense, equipamentos, entre outros que estejam em uso durante a atividade. É possível vender durante as apresentações materiais relacionados aos trabalhos dos artistas e coletivos, como CDs, DVDs, livros, quadros e peças artesanais? Pode sim, desde que este material tenha relação direta com a atividade realizada e o artista ou coletivo seja o criador do material cultural à venda. No caso de quadro ou peças artesanais, a venda ela precisa estar acompanhada de criação de novas obras durante a realização da atividade. Mas e se for necessário agendar uma atividade com antecedência? Por exemplo, se um artista ou coletivo estiver realizando um projeto e precisar saber o local, a data, o horário com antecedência para sair na divulgação. Neste caso, a Lei 14.605 de 2021 define no seu artigo 3º que o responsável pela atividade deverá comunicar ao órgão administrativo competente de cada local sobre o dia e hora previstos para sua realização. Essa comunicação deve ser realizada por meios oficiais, conforme a orientação do órgão administrativo competente, para formalização e confirmada pelo mesmo para reserva prévia do espaço. Na comunicação, precisa constar dia, horário e local que pretende realizar a atividade, descrição resumida das estruturas que serão utilizadas, cópia de um documento com foto do responsável, contato de e-mail e celular do responsável pela atividade. A Prefeitura pode desautorizar esse agendamento prévio de uma atividade em espaço público? Sim, mas só excepcionalmente e desde que a negativa do uso de espaço seja justificada por existência de outra comunicação prévia no mesmo dia, horário ou local, existência de evento aprovado pelo município utilizando o espaço, existência de feira pública regulamentada no local, previsão de obras, consertos, salvamentos ou outra necessidade agendada pela Prefeitura, entre outros. Mas, em qualquer caso de negativa, a Prefeitura precisa apresentar ao artista ou coletivo uma justificativa por escrito, entregue pessoalmente ou por e-mail, explicando o impedimento. É preciso pagar alguma taxa para o artista ou coletivo se apresentar em espaços públicos da cidade? As atividades desenvolvidas nesta lei não podem ser condicionadas a cobranças de taxas para a utilização do espaço público. Mas isso não implica em isenção de taxas, emolumentos, tributos e impostos quanto aos patrocínios públicos diretos ou a eventuais pagamentos recebidos pelos realizadores, efetuados através de leis de incentivo fiscal. Essa é a Lei 14.605 de 2021, a Lei do Artista de Rua de Ribeirão Preto. Ela veio para proteger os artistas e coletivos que atuam nos espaços públicos do município e para resguardar o trabalho da Prefeitura Municipal quanto ao cuidado com estes espaços.
É uma conquista da cidade a favor da cultura. Compartilhe para que essa informação chegue até outras pessoas.